Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, continuando aí nossa aula, né, falando aí desse CPC 06, terminamos o bloco comentando lá do arrendamento mercantil financeiro, aquele que existe a transferência dos riscos e dos benefícios. Né? Esse arrendamento mercantil, né, ele vai ser contabilizado lá no arrendatário, né, tanto no ativo quanto no passivo, vai ter o mesmo valor, vai ser o valor justo ou o valor presente das prestações. Como o ativo vai aumentar igualzinho o passivo, no momento inicial do contrato de arrendamento mercantil financeiro, nós não teremos o que? Despesa financeira, e muito menos receita financeira. Porque o aumento do ativo, a lógica é essa, aumentou o ativo, aumentou o passivo de igual valor, certo? Beleza. A gente falou naquele momento ali, né? Vamos dar outro exemplo aqui, pra gente... Olha só, um contrato do arrendamento mercantil, por exemplo, foi 36 prestações, né? Não, vamos mudar agora, prestações anuais, 5 prestações anuais de 15 mil, certo? O valor residual, vamos supor que seja 5 mil, para você adquirir esse bem, né? E o valor, né, à vista do bem, o valor justo, vamos supor que tenha sido 50 mil, certo? Você está, né, fazendo esse contrato de arrendamento mercantil financeiro no dia 1º de janeiro, 1 de 2018, certo? 1 de 2018, ok, Silvio. Aí, como é que isso vai ficar contabilizado? Olha só, vai ficar lá contabilizado no ativo o valor correspondente ao bem à vista, quanto? 50 mil, certo? Bem à vista, 50 mil, beleza? E lá no passivo vai ficar, né, o valor da dívida, né, 5 vezes 15, 75, um valor residual 5,80. Então você vai ter, se você for olhar lá no passivo, essa parte aqui são 5 prestações anuais, Então só uma vai vencer, né, lá no final do ano. Estou lá em 1 de janeiro do ano, quando chegar lá no final, venceu, certo? Ou você quiser, fez em 31/12 para fechar o ano, beleza. Quero dizer que naquele ano ali só vai ter uma prestação. Então você vai ter lá uma parte daquilo ali no passivo circulante, ó. Uma prestação, lease, né, só para você se ligar que tem essa separação. Se for anual vai ter uma parte que vai ser circulante. Lease a pagar lá no circulante, de quanto? Lease a pagar de 15 mil, né? E lá no não circulante, você vai ter lease a pagar de quanto do restante, né? Das 4 prestações, 60 mil, mais aquele valor residual, certo? Valor residual a pagar de quanto? De 5 mil. Tranquilo aí, né? Beleza. Aí, pessoal, muitas vezes você precisa saber o valor correspondente a esses encargos a transcorrer. O valor correspondente a esses encargos a transcorrer, certo? Então, esse valor correspondente aos encargos a transcorrer, para isso eu preciso saber da taxa de juros do contrato, certo? Ele tem que me dar a taxa de juros do contrato. Aí vamos supor que a taxa de juros do contrato para dar esse valor aí tenha sido 10%. Só um exemplo aí que tenha sido 10%, certo? A taxa de juros tenha sido 10%. Então, como é que eu vou calcular esses encargos de curto prazo e como é que eu vou saber o valor dos encargos de longo prazo? Os encargos de curto prazo, que vão estar ali no circulante, os encargos de curto prazo, vai ser igual à taxa de juros que nós tivemos ali embutida, vezes o valor correspondente ao bem à vista, certo? O valor correspondente ao bem à vista. Então vai ser 10%, vezes o valor correspondente ao bem à vista, que foi quanto? Que foi 50 mil. 10% de 50 mil vai ser quanto? Vai ser 5 mil, certo? 5 mil estaria aqui no passivo circulante. E o restante dos encargos, qual é o valor total dos encargos a recolher? Você vai pagar quanto pelo bem? Você vai pagar 80 mil. E o valor à vista é quanto? É 50. A diferença entre o que você vai pagar e o valor correspondente ao bem à vista, que é 30 mil, isso aqui tudo vai ser o quê? Encargos a transcorrer.
certo? Tudo vai ser encargos a transcorrer. Como eu tenho ali 5 mil no curto prazo, eu vou ter encargos a transcorrer de quanto lá no longo prazo? De a diferença, 30 mil, ou seriam os encargos todos menos 5 mil, 25 mil de encargos a transcorrer aí no curto prazo. Beleza? Tranquilo, né? Encargos a transcorrer ali no curto prazo 5 mil, no longo prazo 25 mil. Beleza? Aí, pessoal, o que é que pode acontecer numa questão? Ele me perguntar, né, o passivo lá no momento que eu fiz o contrato de arrendamento de lease, esse era o passivo, né? Esse era o passivo aí, né? Esse era o passivo, a gente tinha lá um passivo circulante de 10 mil, né? Tinha um passivo circulante de 10 mil, um passivo não circulante que fosse. Agora, se ele me perguntar, pessoal, né, olha só, se você for olhar o passivo todo da empresa, o passivo todo, total, ele vai ter uma dívida de quanto? Uma dívida de, olha o valor que ele tem da dívida, 5 vezes 15, 75, com 5, 80. 80 mil. Como o valor, né, do bem é 50 mil, 30 vai ser de quê? De encargos a transcorrer, né, 30 mil. Beleza. Aí o que é que você, muitas vezes, ele pode, né, querer numa questão? Eu sei que o valor do passivo nesse momento aqui é 50 mil. Mas se eu quiser saber o passivo, por exemplo, um ano depois, quero saber o passivo não agora, esse foi o passivo no momento do contrato, que você teve esses encargos a transcorrer, que vai ocorrer um ano após, porque esse contrato é por um ano, taxa de juros anuais. Aí se ele lhe pede o passivo em um segundo momento, né, no momento 2, um ano após, o que é que vai ter acontecido? Você pagou uma prestação de leasing que tinha juros, né? E eu quero saber o passivo 2. Então, o passivo no segundo ano, um ano após, olha só, o passivo no segundo momento vai ser igual a quem, Silvio? Vai ser igual ao passivo que você tinha total, que era o primeiro passivo, certo? Menos o que, pessoal? Menos a parcela que você conseguiu amortizar da dívida. Você pegou, houve uma prestação de quanto? Você pagou lá uma prestação, ó, tirou aqui de sua dívida, tirou ali de sua dívida quanto? Tirou de sua dívida 15 mil. Mas desses 15 mil, você tirou também uma parte que era encargos a transcorrer. Não só foi a dívida que você pagou uma parte dos juros. E pagou quanto de juros? 5 mil de juros. Porque quando você diminui isso aqui, ó, o passivo faz o quê? O passivo aumenta. Então, na realidade, se você quiser o passivo no segundo momento, um ano depois, vai ser aqueles 80 mil, menos aquela parcela que foi amortizada, que corresponde, ó, a quanto que foi amortizada? 10 mil que foi amortizada. E aí o que estava no não circulante vem para o circulante e assim sucessivamente. Certo? Então, o passivo, se eu quero o passivo um ano após, vai ser aquele passivo que você tinha no momento do contrato, menos o quê? Menos a prestação e mais o juro. Eu quero que você entenda por que menos a prestação e mais o juro. Porque quando eu digo menos a prestação, porque você pagou, mas uma parte daquilo ali era de quê? Era de encargos, certo? E como isso aqui é uma conta retificadora, se eu diminuir aquele valor, meu passivo vai fazer o quê? Vai aumentar, não é isso? Vai aumentar. Ou então você já podia pegar, não, eu quero saber de quanto ele pagou daqueles 15 mil, quanto foi juros, porque o restante é que vai fazer com que, né, altere aí o passivo. Então o passivo 2 sempre é isso vai valer para empréstimo, isso vai valer para tudo. O passivo 2 é sempre o passivo 1, né, menos a prestação que foi paga, se houve, claro, o pagamento de prestação, mais os juros, porque quando você, um ano após, você vai reconhecer esses 15 mil no resultado. Quando você reconhecer esses 15 mil no resultado, e vai pagar uma prestação. Então, duas coisas que vão acontecer um ano posteriormente. Você vai pagar uma prestação, vai botar lá a caixa, né? Caixa e lease a pagar. Um ano depois, você vai pagar uma prestação de quanto? De 15 mil. E aqueles encargos a transcorrer, você vai reconhecer no resultado. Ó, encargos, né? Só que você, encargos a transcorrer. De quanto? De 5 mil. Então, depois que você fizer isso aqui, aquela dívida sua, né, você tinha uma dívida, a sua dívida era de quanto, Silvio? A sua dívida era de, olha, 80 e estava retificado por 30, né? Era 80 e estava retificado por encargos a transcorrer no valor de 30. Portanto, o valor de sua dívida era quanto? Era 50. E isso no ano 1. Então, no segundo ano, o que foi que aconteceu? Houve pagamento, né? Houve o reconhecimento da despesa com juros. Então, a dívida, na realidade,
ela não vai ser mais 80 mil, porque você já pagou 15, então a dívida vai ser quanto? 65. E os encargos a transcorrer, você já reconheceu uma parte no resultado, quanto? 5 mil, né? 5 mil, certo? Portanto, né? Olha só, né? Você pegou, reconheceu 5 mil no resultado. Quando você reconheceu esses 5 mil no resultado, o que é que vai acontecer? Né? Esses encargos a transcorrer, que eram 30 mil, eles ficaram agora quanto? Eles ficaram 25 mil, né? Eles vão ficar 25 mil. Beleza, né? Os encargos a transcorrer eram de 30, eles agora vão ser de 25 mil. Beleza, aí o que é que vai ocorrer com a dívida? A dívida da empresa, agora, no segundo momento, ela vai ser de quanto? De 40 mil. É por isso que eu te disse que a dívida 2, que é o passivo 2, ó, o que foi esse passivo 2, 40 mil? Foi o passivo 1 que você tinha, o passivo 1, não é isso? Menos a parcela que você pagou, menos os 15 mil, ó, menos os 15 mil, que diminuiu esse valor aqui, menos a parcela paga, certo? O que pagou, e mais o que? Mais a despesa financeira do período, porque a despesa financeira do período é que fez isso aqui, ó, diminuir, né? Quando isso aqui diminuir, o passivo faz o quê? Aumenta, porque você está diminuindo uma conta retificadora. Sempre é isso aí. O passivo no segundo ano, no segundo momento, vai ser o passivo 1. Quem foi o passivo 1 que nós tínhamos? 50 mil. Menos uma parcela que foi paga. Qual foi o valor da parcela que foi paga? Está aqui, 15 mil. Né? Mais a despesa financeira. A despesa financeira foi quanto? Foi de 5 mil. Portanto, o passivo 2, 50 menos 10, vai dar quanto? Vai dar 40 mil. Que vai ser justamente o valor aí da dívida no segundo momento, né? O valor dessa dívida aí no segundo momento. Então se liga aí em relação a isso aí. Beleza, pessoal? Então a gente vai dar uma mostrada aqui no texto do pronunciamento, né? O pronunciamento tem algumas particularidades para a gente ver aí. E já já a gente resolve questões que aí a gente vai consolidar bem aí essa teoria de arrendamento mercantil. Olha só, o objetivo deste pronunciamento é estabelecer para arrendatários e arrendadores políticas contábeis e divulgações apropriadas a aplicar em arrendamentos mercantis. Beleza. Aí ele fala aí, esta norma aplica-se a acordos que transfiram o direito de usar ativos, mesmo que existam prestações substanciais relativas ao funcionamento ou manutenção de tais ativos prestados pelos arrendadores. Não se aplica a acordos que sejam contratos de serviço que não transfiram o direito de usar. Então só que transfira aí o direito de uso. Aí temos aí as definições. Os seguintes termos são usados nessa norma com o significado especificado. Arrendamento mercantil é um acordo pelo qual o arrendador transmite ao arrendatário, em troca de um pagamento ou de uma série de pagamentos, o direito de usar um ativo por um período de tempo acordado. Esse arrendamento mercantil ele vai poder ser mercantil, financeiro e operacional. Financeiro é aquele em que há a transferência substancial dos riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. O título de propriedade, lá no final, ele pode ou não vir a ser transferido. Certo? O título de propriedade no final do contrato pode ou não, se o cidadão exercer o direito de compra ou não. Arrendamento mercantil operacional é um arrendamento mercantil diferente do arrendamento mercantil financeiro, ou seja, não transfere os riscos e benefícios. Valor residual garantido é para o arrendatário, aquele valor residual que eu lhe falei, garantido e não garantido, arrendatário, para o arrendatário, a parte do valor residual que seja garantido por ele, ou parte a ele relacionada. Né? E para o arrendador é a parte do valor residual que seja garantido pelo arrendatário ou por terceiro não relacionado com o arrendador, que seja financeiramente capaz de satisfazer aí as obrigações. Lá que nós falamos. Né? O valor residual não garantido é a parte do valor residual do ativo arrendado cuja realização pelo arrendador não esteja assegurada ou esteja unicamente garantida por uma parte relacionada com o arrendador. Então ele não esteja assegurada. Ele só vai pagar muitas vezes se ele for o quê? Exercer a opção de compra. Vida econômica é o período do qual se espera que um ativo seja economicamente utilizado por um ou mais usuários, e o número de unidades de produção de unidades semelhantes que um ou mais usuário espera obter com um ativo. Então aí está a diferença, grande, logo aí, a gente já bateu nisso, entre vida econômica e vida útil. Vida econômica é o período durante o qual se espera que um ativo seja economicamente utilizado por um ou mais usuários. Então se um usuário utilizou 3, outro espera utilizar 5, aquele mesmo bem, outro 4,
A vida econômica do ativo é o somatório daquilo ali. Agora, vida útil especificamente, quanto tempo que a minha empresa espera utilizar aquele ativo. Isso que vai ser vida útil. Vida útil é o período remanescente estimado a partir do começo do prazo do arrendamento mercantil, sem limitação pelo prazo do arrendamento mercantil, durante o qual se espera que os benefícios econômicos incorporados no ativo sejam consumidos aí pela entidade. Lá nas questões, às vezes, banca, elas confundem essa coisa de vida econômica com vida útil. Investimento bruto no arrendamento mercantil. Investimento bruto é o somatório das prestações mais o quê? Mais o valor residual não garantido. É a soma dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil a receber pelo arrendador, segundo o arrendamento mercantil financeiro, e de qualquer valor residual não garantido atribuído aí ao arrendador. Investimento líquido é investimento bruto, né, descontado de quê? Da taxa de juros aí implícita no arrendamento mercantil. Figura do arrendamento, do investimento bruto, somatório das prestações, como eu lhe falei, o valor residual garantido está ali na última prestação, mais o valor residual não garantido. Classificação do arrendamento mercantil. A classificação de arrendamentos mercantis, adotada nesta norma, baseia-se na extensão em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de ativo arrendado permanecem no arrendador ou no arrendatário. Os riscos incluem as possibilidades de perdas devidas à capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e de variações no retorno em função de alterações nas condições econômicas. Os benefícios podem ser representados pela expectativa de operações lucrativas e de ganhos derivados de aumento de valor ou de realização do valor residual. Um arrendamento mercantil ele deve ser classificado como um financeiro se ele transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade. Um arrendamento mercantil deve ser classificado como operacional se ele não transferir substancialmente todos os riscos inerentes aí à propriedade. A classificação de um arrendamento mercantil como arrendamento mercantil financeiro ou arrendamento mercantil operacional depende da essência da transação, eu lhe falei, e não do aspecto formal. Não é porque o contrato lá está dizendo, está dizendo que não há transferência, como na prática está havendo transferência. Exemplo de situações que individualmente ou em conjunto levariam normalmente a que um arrendamento mercantil fosse classificado como um arrendamento mercantil financeiro. Isso aqui, quando tem 5 alternativas, é muito bom aí que as bancas já pegam, já está com a questão pronta, é só pegar e jogar aí dentro uma alternativa errada e já montou. O arrendamento mercantil financeiro transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no final do prazo do arrendamento mercantil financeiro. Esse ocorre a transferência, no arrendamento mercantil, ocorre a transferência, transfere a propriedade do ativo para o arrendatário no final do prazo do arrendamento mercantil. O arrendatário, ele tem a opção de comprar o ativo por um preço que seja suficientemente mais baixo do que o valor justo à data em que a operação se torne execuível, de forma que, no início do arrendamento mercantil, seja razoavelmente certo que a opção vai ser o quê? Exercida. Por quê? Porque o valor é mais baixo. Então, no início do contrato, seja razoavelmente certo que a opção vai ser exercida. E aí, o que é que acontece? Isso é importante, porque se a opção for exercida, se já lá no início do contrato a gente já está certo que aquela opção vai ser exercida, você vai adotar para aqueles ativos a mesma política de depreciação que você tem para os outros ativos. Então, se você comprou uma máquina, o contrato lá do arrendamento mercantil da máquina é de 6 anos, certo? O contrato de arrendamento mercantil financeiro da máquina é 6 anos. E a vida útil da máquina é 10 anos. Aí, se eu estou certo que eu vou utilizar aquela máquina mesmo, se eu vou adquirir, vou exercer a opção, eu vou adotar a mesma política, eu vou depreciar em quanto tempo? Em 10 anos. Agora, se já no início do contrato já estou certo que eu não vou exercer o direito de compra, não vou comprar, já sei que eu não quero, então eu não vou poder depreciar essa máquina, eu só adotar a mesma política que eu adoto para os outros bens. Por quê? Porque eu não vou ficar com a máquina 10 anos, eu só vou ficar com a máquina no prazo do contrato. Aí seria o caso de você depreciar em quanto tempo? Depreciar em 4 anos. Beleza? Então, tranquilo aí. O prazo de arrendamento mercantil refere-se à maior parte da vida econômica do ativo, mesmo que a propriedade não seja transferida. O prazo refere-se à maior parte da vida. 10 anos de vida útil, 6, 7 anos seria o prazo do contrato. No início do arrendamento mercantil, o valor presente
dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do bem arrendado. Né? Totaliza pelo menos substancialmente todo o valor justo do bem arrendado, o valor presente dos pagamentos mínimos. E os ativos arrendados, eles são de natureza especializada de tal forma que apenas o arrendatário pode usá-los sem grandes modificações. Então tem umas 5 situações que igualmente o conjunto levam a caracterizar o lease financeiro. Mas se tiver tudo aquilo e não houve o que? A transferência dos riscos e benefícios, vai ser um lease o que? O lease operacional. Os indicadores de situações que individualmente ou em combinação também pode levar a que um arrendamento mercantil seja classificado como arrendamento mercantil financeiro são: se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador associadas ao cancelamento são suportadas pelo arrendatário. Se ele puder cancelar o contrato e ele assumir as perdas. Então aquilo ali ele está assumindo o quê? Ele está assumindo os riscos. Então houve a transferência dos riscos. Né? Se o arrendatário puder cancelar o arrendamento mercantil, as perdas do arrendador associado ao cancelamento serão suportadas pelo arrendatário. Então ele está assumindo o risco. Está havendo transferência de risco. Os ganhos às perdas da flutuação no valor justo do valor residual são atribuídos ao arrendatário. Né? Então você chega lá, houve uma diferença muito grande entre valor justo e valor residual lá no final. Né? Aquilo ali vai ser bom para quem? Bom para o arrendatário. Se houve diminuição, ou ruim, se houve aumento. Então quem está assumindo esses riscos é o arrendatário. O arrendatário ele tem a capacidade de continuar o arrendamento mercantil por um período adicional, com pagamentos que sejam substancialmente inferiores aí ao valor de mercado. Então essas aí são mais algumas, né, situações que levam a caracterizar aí esse lease financeiro. Os exemplos e indicadores enunciados nem sempre são conclusivos. Se for claro, com base em outras características, que o arrendamento mercantil não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade, o arrendamento mercantil deve ser classificado como operacional. E isso pode acontecer se, por exemplo, a propriedade do ativo se transferir ao final do arrendamento mercantil, mediante um pagamento variável, igual ao valor justo no momento. Ou se há pagamentos contingentes, como resultado dos quais o arrendatário não tem substancialmente todos os riscos e benefícios. Se houve a transferência, né, independente de estar o nome como contrato, né, como contrato operacional, aquilo vai ser um contrato financeiro, vai ser um lease financeiro e assim deve ser contabilizado dessa forma. Certo? Pessoal, o que é que acontece? Aí o arrendamento mercantil nas demonstrações do arrendatário. Arrendamento mercantil financeiro, o reconhecimento inicial, né, no começo do arrendamento mercantil, né, os arrendatários devem reconhecer no arrendatário, arrendamento mercantil financeiro. No arrendatário, reconhecer em contas específicos arrendamentos mercantis financeiros com ativos e passivos, como ativos e passivos no seu balanço, por quantias iguais. Isso aqui cai demais, por quantias iguais ao valor justo da propriedade arrendada, ou se inferior ao valor presente dos pagamentos mínimos, certo? Então vai estar lá no lease financeiro, lá no arrendatário, pelo valor justo, né, ou pelo valor presente das prestações se este for inferior, dos dois o menor. Cada um determinado no início do arrendamento mercantil. A taxa de desconto a ser utilizada no cálculo do valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil deve ser a taxa de juros implícita aí no arrendamento mercantil. Se for praticável, determinar essa taxa. Se não for, deve ser usada a taxa incremental de financiamento do arrendatário. Beleza, né? Isso aí não. Mensuração subsequente, os pagamentos mínimos do arrendamento mercantil devem ser segregados entre o que foi encargo financeiro e o que foi o quê? Redução do passivo em aberto. Então a gente vai ter a segregação lá, conforme nós mostramos ali. Você pagou 30 mil, quanto daquilo ali foi do lease e quanto foi de encargos financeiros. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada período durante o prazo do arrendamento mercantil, de forma a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os pagamentos contingentes devem ser contabilizados como despesa. Na prática, ao apropriar aí o encargo financeiro aos períodos durante o prazo do arrendamento mercantil, o arrendatário pode usar alguma forma para aí simplificar os cálculos. Um arrendamento mercantil financeiro dá origem a uma despesa de depreciação, porque o bem está onde? No arrendatário, relativo a ativos depreciáveis, assim como uma despesa financeira para cada período contábil. A política de depreciação para os ativos arrendados depreciáveis deve ser consistente com a política dos demais ativos depreciáveis, sobre os quais se detém a propriedade, né? E a depreciação reconhecida deve ser calculada de acordo com o NBC-TGE do imobilizado. Ou, para o caso de amortização, de acordo com o intangível. Deve ser, a política de depreciação deve ser a mesma. Agora, se não houver certeza, olha aí a exceção, se não houver certeza razoável de que o arrendatário virá a obter a propriedade no fim
do prazo do arrendamento mercantil, o ativo deve ser totalmente depreciado durante o arrendamento mercantil da sua vida útil, o que for menor, certo? Aí no caso vai ser o que for menor, se ele não tiver certeza que ele vai ficar com o bem. Certo? É claro, se o bem tem uma vida útil de 20 anos, eu só vou ficar 5 anos, eu tenho que depreciar naquilo ali, porque eu não tenho certeza se eu vou ficar com o bem. Né? Então, beleza. Arrendamento mercantil operacional, os pagamentos da prestação do arrendamento mercantil, isso aí está onde no arrendatário, né, deve ser reconhecido como despesa na base de linha reta durante o prazo de arrendamento mercantil, exceto se outra base sistemática for mais representativa do padrão temporal do benefício do usuário. Arrendamento mercantil financeiro, reconhecimento inicial, né, lá agora onde no arrendador, mercantil financeiro fica com o quê? Com o bem mantido através de um contrato de arrendamento mercantil financeiro, fica no arrendador como um valor a receber. Os arrendatários devem reconhecer os ativos mantidos por arrendamento mercantil financeiro nos seus balanços e apresentá-los como conta a receber, por valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil. O valor, você tem lá o bruto, duplicado, lease a receber, mas vai ter um valor ainda que vai ser reconhecido, que é uma receita apropriada, e ele fica com o valor líquido. No arrendamento mercantil financeiro, substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade legal são transferidos pelo arrendador e, portanto, os pagamentos do arrendamento mercantil a serem recebidos são tratados pelo arrendador como amortização de capital e receita financeira para reembolsá-lo e recompensá-lo pelo investimento em serviço. Agora, no arrendador, no arrendamento mercantil operacional, vai ser o quê? Receita, normalmente contabilizada em linha reta. Os arrendadores devem apresentar os ativos sujeitos a arrendamento mercantil operacional nos seus balanços, de acordo com a natureza do ativo. A receita de arrendamento mercantil proveniente, né, de arrendamento mercantis operacionais deve ser reconhecida no resultado na base de linha reta durante o prazo do arrendamento mercantil, a menos que outra base sistemática seja mais representativa do padrão temporal. Transação de venda e leaseback. Pessoal, às vezes, olha só, às vezes o cidadão pega, né, tem um bem, ele pega esse bem, vende esse bem lá para, né, uma empresa, né, uma instituição financeira, né, às vezes precisando de recurso, e pega e arrenda esse bem. E arrenda, vende e faz o arrendamento, certo? Olha só, aí o que é que acontece? Isso a gente chama de retroarrendamento, ou um nome específico chamado de leaseback, certo? Retroarrendamento ou leaseback. Você vende e simultaneamente você arrenda aquilo ali. Olha só, se você tinha um bem, você vendeu e arrendou na modalidade, por exemplo, operacional, pessoal, fez um arrendamento operacional, na realidade o que é que aconteceu? Esse bem ele vai pertencer a quem? A X. Então, de fato, ocorreu uma venda, certo? De fato ocorreu uma venda, porque agora nesse segundo contrato aqui que eu estou, né, arrendando, né, eu não vou ter o bem na minha propriedade, eu estou pagando as prestações, eu não tenho, não é contrato de compra e venda. Então, se houve isso aqui, você vendeu e arrendou mediante arrendamento operacional, qualquer ganho e perda que você tenha naquilo ali, decorrente do valor, né, que você, valor justo com valor de venda, houve um ganho, né, aí aquele ganho é para ser reconhecido aonde? No resultado, né, porque houve, na realidade a essência você vendeu, porque você arrendou mediante arrendamento operacional, que é diferente de você pegar e vender, e pegar e arrendar mediante arrendamento mercantil financeiro. Porque o arrendamento mercantil financeiro, a essência é o quê? É um contrato de compra e venda. Então você vendeu e depois esse bem vai ficar para cá de novo. Então qualquer excesso de valor ali, se você vendeu um valor acima, você não vai reconhecer no resultado, certo? Você não vai reconhecer imediatamente no resultado. Você vai tratar lá como uma receita diferida e vai reconhecendo aos poucos no resultado e não de imediato, como é a situação do leasing operacional, certo? Isso cai muito, isso caiu só as duas questões, essa coisa do retroarrendamento, né? Desse você vender e arrendar. Então você tem que ficar ligado. Se eu vendi e arrendei, né, através de arrendamento mercantil operacional, aquela transação realmente foi uma venda, né? Agora, se eu vendi e fiz um leasing financeiro, na realidade é como se eu tivesse o quê? Eu tivesse tomado o empréstimo e dado em garantia meu bem, né? Tomado o empréstimo e dado em garantia meu bem, beleza? Então fique ligado nisso aí. Aí, olha só, né?
Aí o que ele diz, transação de venda e leaseback, uma transação de venda e leaseback chamado retroarrendamento pelo vendedor junto ao comprador, envolve a venda de um ativo e o concomitantemente arrendamento mercantil do mesmo ativo pelo comprador ao vendedor. O pagamento do arrendamento mercantil e o preço de vendas são geralmente interdependentes por serem negociados com um pacote. O tratamento contábil de uma transação de venda e leaseback depende do tipo de arrendamento mercantil envolvido. Conforme eu te falei, se a transação de venda e leaseback resultar em um arrendamento mercantil financeiro, na realidade não houve venda, não é isso? Qualquer excesso da receita de venda acima do valor contábil não deve ser imediatamente reconhecido pela Receita. Você tinha um valor contábil de 100, vendeu por 130, você não vai reconhecer aqueles 30 mil ali como receita. Em vez disso, tal valor deve ser diferido e amortizado lá durante o prazo do arrendamento mercantil. É lógico, né? Porque na realidade não houve venda, né? Você vai reconhecendo aquele ganho ali em função do prazo. Se o leaseback for um arrendamento mercantil financeiro, a transação é o meio pelo qual um arrendador financia o arrendatário com o ativo como garantia. A lógica é essa. Por essa razão, não é apropriado considerar como receita um excedente do preço de venda obtido sobre o valor contábil. Tal excedente ele deve ser o quê? Ele deve ser diferido e amortizado durante o prazo do arrendamento mercantil. Transação de venda e leaseback, se uma transação de venda e leaseback resultar em um lease operacional, e se estiver claro que a transação foi estabelecida lá pelo valor justo mesmo, né? Qualquer lucro ou prejuízo, deve ser reconhecido imediatamente no resultado. Certo? Lucro ou prejuízo vai ser reconhecido no resultado. Beleza? Então pronto, se foi o outro você não reconhece, vai lá como receita diferida. Beleza? Vai reconhecendo aos poucos. Aqui, né, se foi, né, você tinha um valor contábil e realmente vendeu pelo valor justo. Né? O valor contábil era 100, o valor justo era 150. Você vendeu pelo próprio valor justo. Aquela diferença, seja para mais ou para menos, você reconhece diretamente no resultado. Agora ele pega e dá uma seção aqui, que é pra gente, né? Eu acho que a grande essência é isso. É você saber até ali, né? Até ali, vendeu, né? Vendeu, um preço de venda foi maior do que o valor contábil. Era o valor justo que foi vendido, era maior do que o valor contábil, o lease operacional, eu vou reconhecer como receita. Agora, se o preço de venda estiver abaixo ainda do valor justo, qualquer lucro ou prejuízo deve ser imediatamente reconhecido. A mesma coisa, vai ser reconhecido, né? Também. Vai ser reconhecido, exceto se o prejuízo for compensado por futuros pagamentos de arrendamento mercantil a preço inferior de mercado. Situação em que esse prejuízo deveria ser diferido e amortizado. Né? Se houver essa situação, né? Se for esse prejuízo compensado, né, por futuros pagamentos. Se houver essa cláusula lá de compensar. Agora, se o preço de venda estiver acima do valor justo, o excedente sobre o valor justo deve ser diferido e amortizado durante o período pelo qual se espera que o ativo seja usado, né? Então, vendeu pelo valor justo, aí houve ganho ou perda, isso aí, se foi lease operacional, isso vai ser reconhecido o quê? Imediatamente no resultado. Agora, vendeu por um valor acima do valor justo, aí, e esse valor que foi acima do valor justo, a diferença entre o valor justo, né, foi acima do valor justo, a gente vai contabilizar, né, como receita, um ganho ali mais em função do prazo, certo? E foi abaixo, a gente vai reconhecer no resultado. Ou então, né, olha o que ele disse, se o preço estiver abaixo do valor justo, qualquer lucro ou prejuízo deve ser imediatamente reconhecido, exceto se esse prejuízo for compensado. Então essa coisa aí já é um detalhe mais do valor justo. Você tem que pensar o seguinte, vendeu pelo valor justo, receita e despesa, se foi lease operacional, vai ser reconhecido o quê? Um resultado, certo? Agora vendeu por um valor acima do valor justo, e teve lucro ou prejuízo. A gente vai tratar isso aí como receita diferida. Vendeu por um valor abaixo do valor justo e teve lucro ou prejuízo. A gente vai pegar e vai tratar normalmente no resultado, a não ser que esse prejuízo possa ser compensado. Essa segunda parte, né, de acima e abaixo do valor justo, eu nunca vi assim cair em prova, não. Então, para não ficar tão preocupado, né? Aí, pessoal, a gente vai fazer aí as questões, né? Antes, porém, de fazer as questões, eu queria mostrar aqui uma coisa, né, no pronunciamento. Que a gente viu, a grande coisa, a essência deve prevalecer sobre os aspectos formais, né? A grande coisa é se houve o quê? A transferência dos riscos e benefícios. Houve a transferência dos riscos e benefícios, né? É o quê? É financeiro. Não houve a operacional. Agora, olha só, pessoal, existe uma coisa, nós vamos estudar propriedade para investimento, certo? Propriedade para investimento. Propriedade para investimento é uma propriedade que ela é mantida ou pelo proprietário, ou
né, pelo arrendatário mediante o arrendamento mercantil financeiro. Certo? Se você tem o arrendador, ele pegou arrendador com arrendatário, aquele contrato, por exemplo, é um de lease operacional. Se aquele contrato é de lease operacional, pessoal, você jamais, né, se aquele contrato é de lease operacional, jamais aquilo ali poderia ser uma propriedade para investimento. Certo? Não poderia ser uma propriedade para investimento. Então, olha só, né, a gente vai estudar e vai fechar esse negócio, porque o que é que acontece? Se ele falou, houve até transferência dos riscos e benefícios, certo? Mas o arrendatário, ele vai utilizar aquilo ali como uma propriedade para investimento. Se ele for utilizar aquilo como propriedade para investimento, mesmo falando lá que não houve a transferência, mas houve, né? Eu vou assumir os riscos, que eu vou arrendar aquilo para outra pessoa, certo? Eu vou, né, alugar aquilo. Arrendar não, eu vou alugar aquilo para outra pessoa. Né? Propriedade para investimento é isso. É você utilizar para aluguel ou para valorização do capital. Então, se eu peguei e utilizei para alugar, aquilo não foge tudo, aquilo não pode ser um lease operacional. Certo? Então tem uma coisa no pronunciamento que fala disso aí, né? Que é essa parte, conforme disse para vocês, ó, esse pronunciamento ele vai estar válido aí até 31/12/2018. Né? Claro, você vai passar esse ano, não vai precisar nem dar uma olhada no ajuste do outro. Mas Silvio, o que é que tem esse demais no outro? O outro, tanto o lease financeiro quanto o lease operacional, o bem vai ficar contabilizado lá no arrendatário, né? Mas eu não quis colocar esses paralelos logo, porque para você não ficar atrapalhado e pegar, se cai num diacho de uma prova, você não sabe se foi, né? Se é a revisão 2 ou se é a revisão 3 que está sendo cobrada, né? Então, olha só, então é importante isso aqui, olha só, porque isso é tratado em um outro pronunciamento. De acordo com o pronunciamento técnico CPC 28, propriedade para investimento, é possível a um arrendamento classificar uma propriedade detida mediante o arrendamento mercantil operacional como propriedade para investimento. É possível ter um arrendamento operacional, aí pega, né, era um contrato que não havia transferência dos riscos, era arrendamento mercantil operacional, e eu pego e classifico como propriedade para investimento, certo? Ou seja, eu arrendei lease operacional e eu vou alugar a outra pessoa. Se isso acontecer, aí fala, se assim fizer, aquela propriedade ela deve ser contabilizada como se fosse um arrendamento mercantil financeiro, certo? Então se eu peguei, né, aluguei de TC, fiz um contrato de arrendamento mercantil operacional. Arrendamento mercantil operacional, beleza. Está lá que não houve transferência dos riscos e benefícios. Arrendamento mercantil operacional, não houve a transferência dos riscos e benefícios. Aí eu pego esse bem, mediante, né, o contrato de arrendamento mercantil operacional, e eu utilizo aquele bem para alugar a terceiros, para oferir rendas, alugo a terceiro. Aí se isso acontecer, aquele arrendamento passa a ser o quê? Arrendamento mercantil financeiro. Certo? Passa a ser arrendamento mercantil financeiro. Estou falando isso aí porque, né, isso é um detalhe do pronunciamento. Toda vez que tiver... Não existe um bem através de arrendamento mercantil operacional em, né, propriedade para investimento. Se houve isso, aquilo vai ser arrendamento mercantil financeiro. Beleza? E isso foi questão recente agora do concurso de Rondônia cobrado pela FGV, que nós vamos resolver aí as questões. Já. No próximo bloco a gente vem firme e forte resolvendo questões. Até já.